A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, também conhecida como Alesp, acabou com a meia entrada em São Paulo. Na verdade não é que acabou, porque como é uma lei federal, uma lei estadual não poderia ir contra uma lei federal. Mas na prática acabou por quê? Porque ele aprovou a meia entrada para todo mundo. E aí, né, se todo mundo tem meia entrada, na prática ninguém tem meia entrada. Se todo mundo paga o meio valor do ingresso, o estabelecimento ele vai colocar o meio valor do ingresso como se fosse o valor total do ingresso. Ou seja, vai fazer com que jovens, estudantes, aposentados não tenham mais acesso à meia entrada. Poxa, professor, mas por que isso aconteceu? Quem referiu esse projeto, fez o projeto de lei? Foi o Arthur Duval, também conhecido como Mamãe Falei, né, que teve 10% dos votos para a prefeitura na última legislatura, aí, na última candidatura. E eu fui um pouco atrás para saber, poxa, mas um projeto que parece tão interessante, né, de acesso à meia entrada tal, para jovens, fomentar a cultura, acesso ao lazer, por que isso está sendo confrontado com uma coisa ruim? Se você quer entender por que essa discussão ela é tão válida e sim tão polêmica, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo para ter acesso a esse e a outros conteúdos, geografia, geopolítica e atualidades. Se você quiser também, galera, um curso completinho de geografia e atualidades para você pré-vestibulando e concurseiro, link aqui na descrição. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Ó. De fato, a gente já vai partir do princípio que eu não acredito, a não ser que o cara esteja envolvido em algum tipo de escândalo de corrupção, né? Porque ele faz, sei lá, o cara aprova uma lei porque ele quer agradar algum tipo de empresário, então ele aprova uma lei porque ele quer proteger algum familiar seu, tal. Aí beleza, a gente pode discutir que o cara pode aprovar uma lei por uma coisa não republicana. Mas, excetuando esses casos, eu não acredito que alguém de esquerda, direita, centro, social-democrata, etc., vá aprovar uma lei porque ele quer o mal da sociedade. Então, por exemplo, a gente sabe que o candidato Arthur Duval, o deputado estadual Arthur Duval, ele é o cara que se pauta pelas propostas mais liberais. E aí fui atrás, né, inclusive vi o vídeo dele falando sobre o assunto e tal. E basicamente a justificativa dele é a seguinte, que é uma justificativa que faz sentido, tá? A justificativa dele é o seguinte, quando a gente pega hoje, grande parte das pessoas, elas já pagam uma entrada. Imagina, por exemplo, que a gente tem um estabelecimento, sei lá, um cinema, que tem ali os custos com eletricidade, com água, manutenção, papapá, etc. Vamos falar que o custo vai ser 50 mil reais, por exemplo. E aí esse estabelecimento, ele faz com que os preços dos ingressos somados deem 60 mil reais, por exemplo, porque daí, né, vai ter 10 mil ali de lucro. Poxa, se, sei lá, muita gente tem acesso à minha entrada, e realmente eu vou passar os dados para vocês, muita gente tem acesso à minha entrada, pode fazer com que, por exemplo, sei lá, ao invés do cara conseguir arrecadar 60 mil, o estabelecimento arrecada 40 mil reais. E aí o cara, ao invés de ter 10 mil de lucro, ele acaba tendo 10 mil de prejuízo. Então, como é muito instável, não sabe exatamente quantas meia entradas vão aparecer, o estabelecimento, ele coloca, sei lá, o preço do ingresso para ter um lucro esperado, se fosse todo mundo pagar inteira, de 100 mil, porque na prática, como muita gente tem acesso à minha entrada, acaba dando os 60, 65 mil que eram esperados inicialmente pelo estabelecimento, tá? Outra questão que ele coloca é que como essa abrangência da minha entrada, ela não distingue somente classe social, isso pode fazer com que, por exemplo, sei lá, pegar um exemplo caricato aqui, né? Um cara que faz FGV, INSPER, que são faculdades que você paga, sei lá, 5, 6 mil reais, às vezes faculdade de medicina, às vezes até 10 mil reais, né? Esse cara vai ter acesso à minha entrada, enquanto, por exemplo, um cara de, sei lá, 20 anos, 21 anos, por exemplo, que tem um trabalho intermitente, que não tem nenhum tipo de relação estudantil porque não faz faculdade, a faculdade ainda é uma coisa muito elitista no Brasil, esse cara não vai ter acesso à cultura. Então, será que é justo? O cara que, por exemplo, não faz faculdade, mas é extremamente pobre, trabalho intermitente, um trabalho informal, ele tem que pagar uma entrada do cinema, enquanto o estudante de medicina, que ganha, sei lá, ganha não, né, mas que paga seus 10 mil, 11, enfim, 12 mil reais de mensalidade, paga a minha entrada? Então esses foram os argumentos apresentados. Achei, né, que não concordo muito com essa questão de fomento à cultura somente para os mais pobres. Eu acho que o fomento à cultura, ele tem que ser também para as classes mais ricas, né? Então, você pega, por exemplo, estudantes, o cara até 17 anos, por exemplo. Seria interessante se tivesse algum tipo de instrumento do Estado, mesmo se o cara for mais rico, mais pobre, etc. Um fomento de acesso à cultura, cinema, livros, né? Poderia ter uma coisa também relacionada a livros, eventos musicais, etc. Então, não acho que tem que distinguir somente pela classe social. Eu acho que muito também da formação de jovens que tenham mais acesso à cultura, seja um fomento à cultura. Mas achei argumentos relativamente interessantes. E fui dar uma pesquisada. Eu dei uma pesquisada, para até pegar os dados aqui para vocês, no sistema de controle de bilheteria.
É um dado da Ancine, tá? Eu confesso que para eventos, shows, tal, eu não tive acesso a esses dados, eu procurei e não achei. Mas o sistema de controle de bilheteria da Ancine, até vou colocar para vocês o link, se vocês quiserem dar uma conferida, eu peguei os dados de 2017, 2018 e 2019. Ele mostrou que em 2017, de todas as entradas que foram vendidas para cinema, 30% só foram entradas inteiras. Em 2018, 26,5% foram entradas inteiras. Em 2019, 21,6% foram entradas inteiras. Ou seja, o que eu estou falando para vocês? Que em 2019, foi o dado mais recente que eu achei, 80% aproximadamente das pessoas pagavam meia entrada. Ou seja, de todos os ingressos comercializados, 80% são meia entrada. E aí, você acha que o estabelecimento, a sala de cinema, o teatro, ele não sabe disso? Que 80% das pessoas vão pagar minha entrada? Então ele realmente coloca o preço achando que todo mundo vai pagar a entrada. Putz, olha só, 80% pagou meia, vou ter prejuízo. Claro que não. Ele já faz o cálculo e ele sobe o preço da entrada inteira para fazer com que a meia entrada acabe ficando o preço, que deveria ser pago para conseguir sustentar aquele evento. Vale ressaltar, galera, aqui ó, que os dados também mostram que desses 80% de 2019, mais ou menos 20% eram na forma de parceria, né? Então, sei lá, faço seguro com a Porto, com, sei lá, qual mais? Seguradora, e ela me dá acesso à minha entrada em eventos. Aí beleza, porque geralmente quem está repassando o custo desse prejuízo que o estabelecimento vai ter, vai ser a Porto Seguro, etc. É um acordo ali entre empresas, então sem problema. Mas agora, de aprovação do Estado, 60% é por meio de leis. Leis federais, que abrange, né, de novo, estudantes, idosos e jovens de baixa renda, mas também existem algumas leis estaduais e municipais que, sei lá, o município de São Paulo pode aprovar, por exemplo, a Alesp agora aprovou, né, meia entrada para todo mundo, para, na verdade, inviabilizar a meia entrada, que também existem espalhados pelo país. Ou seja, claramente existe uma distorção. Galera, convenhamos, se 60% das pessoas estão tendo acesso à meia entrada garantida pelo Estado, estou até desconsiderando os 20% que é por parceria privada, algum tipo de distorção está acontecendo. A ideia da meia entrada, claro, galera, que eu acho sensacional, de novo, né? Acho importante você fomentar a cultura para alguns grupos específicos, estudantes, galera, o crescimento, o intelecto, a questão cultural é muito importante para a formação como um cidadão que vai contribuir para a sociedade no futuro, tá? Então é importante esse cara ter acesso a algum tipo de fomento para esse cara frequentar, deixa eu falar shopping, mas para frequentar, por exemplo, cinema, teatro, musicais, etc. Só que da maneira como está sendo feito, muito possivelmente, grande parte das pessoas está pagando metade do dobro, tá? Por isso que eu acho que, primeira coisa, da maneira como foi feita pelo deputado estadual, né, Arthur Duval, pelo Mamãe Falei, eu não concordo por quê? Porque isso é um tema federal. Então, acho que deveria ser discutido em âmbito federal, tá? Porque você aprovando para todo mundo, você tira de todo mundo. E aí será, da mesma maneira que talvez 60% fomentado pelo Estado não seja a melhor coisa possível, talvez ninguém ter, talvez não, com certeza ninguém ter acesso ao benefício da minha entrada, também não seja a melhor maneira possível. Então, o que eu acho que deveria ser feito? Deveria ser discutido lá no Congresso Nacional para alterar para o Brasil como um todo. Aí se cada estado e município fazer, problema dele, claro, tá? Mas para o Brasil como um todo. E aí ter uma discussão, primeiro, numa fiscalização maior do número de carteirinhas. Pô, a gente sabe que muita gente falsifica a carteirinha, faz um papelzinho e tal, né? Sempre os esqueminhas aí que existem para os brasileiros. Então, fazer uma fiscalização melhor, algum tipo de sistema que otimize para saber quem está falsificando a meia entrada ou não, e talvez restringir um pouco mais, para menos pessoas, para fazer com que mais pessoas paguem entrada inteira e faça com que a meia entrada realmente seja um preço menor para aquela galera que realmente precisa, né? Isso poderia vir obrigando o estabelecimento a cobrar minha entrada mesmo, da maneira que é hoje, ou poderia vir, sei lá, como uma espécie de cartão cultura feito pelo Estado. Então, quem o Estado considera aqui, sei lá, estudantes de baixa renda, estudantes até 17 anos, ensino médio, etc, tal, que precisa, que o Estado acha que é importante fazer investimento em cultura, e acha importante abranger para livros também, né? Pô, livro não tem nenhum tipo de incentivo aqui no Brasil. Inclusive, a gente teve o início da economia falando que livro é coisa de rico, né? Que é sobretaxar os livros, tal, mas enfim, é outro papo. Então, fazer uma espécie de cartão cultura, sei lá, que você pode gastar em livrarias, pode gastar em cinemas, em teatros, em musicais, tal, seria uma proposta mais interessante. Isso vindo do Poder Federal. Da maneira como feito agora pelo Poder Estadual, da mesma maneira que estava pecando pelo excesso, agora está pecando pela falta.
E você, galera, o que você acha dessa proposta de acabar, na verdade, tornar para todo mundo, né, dar para todo mundo a meia entrada e, na prática, inviabilizar a meia entrada? Será que, de fato, isso vai combater? A gente tem exemplos, no caso, né, de essas propostas que têm um cunho um pouco mais liberal. Por exemplo, olha só, se você tirar a obrigatoriedade de pagar o preço da bagagem, o preço da passagem vai diminuir. Na prática, não diminuiu. Os liberais alegam que é por falta de concorrência, mas que a lei, enfim, né, teoricamente ajudaria. Mas pela falta de concorrência acabou caindo o preço. Você acha que, de fato, se a gente acabar com a obrigatoriedade da meia entrada, as salas de cinema, sem uma concorrência maior, pagando altíssimos impostos, encargos tributários, encargos trabalhistas e tal, será que, de fato, eles vão reduzir o preço da entrada? Deixa aí nos comentários, galera. Eu quero saber a sua opinião sobre esse polêmico tema. No mais, não esqueçam, hein? Curso completinho de Geografia e Atualidades. Link aqui na descrição. Tamo junto, beijos, abraços e tchau!